Então, galera do oitavo ano, vamos à nossa aula de hoje, que é a aula sobre a América e seus aspectos naturais. Bom, terminado nossos exercícios, agora entramos em um novo capítulo, que esse aqui é mais coisa, mais do que falar, do que propriamente explicar. Então é bem simples, bem tranquilo mesmo. Beleza, diversidade do relevo americano. Como é que funciona o relevo americano? Bom, é dividido em três partes basicamente. Temos a costa oeste, que é composta por montanhas e dobramentos modernos, resultantes de choque de placas tectônicas. Ou seja, a parte oeste são várias montanhas, várias cordilheiras, como nós temos a Cordilheira dos Andes, os Montes Rochosos nos Estados Unidos, né? Serra Madre, no México e etc. Então a parte oeste, cordilheiras. O centro é composto basicamente por planícies e depressões. Por que são planícies e depressões? O continente americano ele é repleto de rios, tá? Tem muito rio. E os rios eles favorecem essa formação, tá? Porque eles vão carregando material, eles vão aplainando a paisagem. E aí formam tanto as planícies quanto as depressões. Costa Leste, beleza. É um relevo antigo, já entrando em processo de decomposição, e por isso é uma zona onde tem bastante praias. Tá? A parte oeste, a parte leste, perdão, do nosso continente é a parte banhada pelo Oceano Atlântico, tá? No período lá atrás, ó, na época dos dinossauros, quando separaram os continentes, a placa que veio para cá se chocou com a outra e aí começou a formar montanha. Essa aqui não, ficou aqui, ó, sofrendo com a erosão do mar. E aí foi se deteriorando, é um relevo antigo, já desgastado, por isso tem bastante areia e o oceano está ali para comprovar tudo isso. Beleza. As águas americanas. Os rios americanos são divididos em vertentes, que são um grupo de rios que desembocam no mesmo local, sendo a vertente do Atlântico a principal e a mais importante delas, pois como do lado oeste, onde está o Oceano Pacífico, é composto por uma cordilheira, são várias cordilheiras, várias montanhas, tá? O lado leste, onde fica o Oceano Atlântico, é por onde escoa a maior parte das águas do continente americano. Vou explicar isso aqui para vocês. Primeiro, o que é uma vertente? Vários rios desembocam no mesmo lugar, no Oceano Atlântico, no caso, e aí formam a vertente do Atlântico. Também tem vários rios aqui que desembocam no Oceano Pacífico, tá? Mas são bem menores. Temos rios que desembocam, no caso, falando na América no geral, no Golfo do México, e faz a vertente do Golfo do México. E assim vai, tá? Isso é uma vertente. As vertentes são os rios que desembocam no mesmo lugar. Por que a do Atlântico é mais importante aqui? Galera, a água ela não sobe, ela desce. Então, se de um lado você tem uma cordilheira, ou seja, várias montanhas, e do outro lado você tem por onde cair, não é muito estranho a gente entender por que a maioria das águas do continente americano desembocam no Oceano Atlântico, que é do lado leste. Porque o lado oeste tem uma cordilheira, é um divisor de águas. O que cai para cá, fica para lá no finalzinho, o que cai para cá, vai passar pelo continente inteiro. Beleza? As condições climáticas da América. Bom, devido à sua grande extensão territorial no sentido norte-sul, tá? A América passa por quase todas as zonas climáticas do planeta, indo desde a zona polar do norte até a temperada do sul. Tá? Só não chega na zona polar do sul porque a Argentina para. Então ela para aqui e entra na zona polar do sul e vai lá para a Antártica e tudo mais. Beleza. Por isso o continente americano possui os mais diversos tipos de clima. Vários tipos de clima você encontra aqui. Vamos falar sobre todos eles agora. Os tipos de clima encontrados na América, vou falar e vou explicar cada um deles para vocês, tá bom? Desértico, caracterizado por poucas chuvas e altas temperaturas durante o dia e frias durante a noite. Apresenta-se no deserto do Atacama, da Arizona. Como assim? Por que de dia é quente e de noite é frio? Bom, galera, não tem a presença de água no sudeste e no deserto. E por não ter a presença de água no deserto, é isso que faz com que a temperatura fique fria de noite. Por quê? Vou dar um exemplo básico para vocês. Você pega uma leiteira, joga água e esquenta. Até ela ferver demora bastante, demora muito. Depois que ela ferve, se você colocar a mão, a água ainda está quente. Você esperar um tempinho,
A água ainda vai estar quente. Esperar um tempo, aí vai ficar morna. Depois ela vai esfriar. Porque a água, ela demora a receber calor, mas também demora a liberar calor. Sabe aquilo que vem fácil, vai fácil? Então, é isso que acontece com a água. Como não tem água ali, é terra, é como se você estivesse num travesseiro, que tu deita aqui do lado, tá geladinho, aí tu vira, aí ele tá geladinho do outro lado, aí vai ficando, porque a terra, ela recebe calor e libera calor muito rápido. Então de dia, quando tá sol, ela recebe esse calor muito rápido e aí fica muito quente. De noite, quando o sol vai embora, né, ela libera esse calor total e aí fica frio. Beleza, no restante aqui eu não vou demorar assim explicando não, tá bom? Equatorial, clima quente e úmido, muito chuvoso, característico das regiões próximas à linha do Equador, como a Amazônia, tá bom? Clima tropical, fica entre os trópicos, por isso o nome tropical. Tendo característica duas estações do ano, inverno e verão, o clima tropical ele é bastante suscetível às condições físicas ao seu redor, e isso se apresenta aqui na América pra caramba, tá? Podendo apresentar temperaturas mais baixas em lugares de relevo alto. São Paulo, por exemplo, Minas. Tá? Lá é Petrópolis, o clima é tropical de altitude. Petrópolis, Rio de Janeiro. Aqui no Rio é tropical. E Petrópolis é mais frio. Por quê? Porque lá é tropical de altitude. Sofre a influência da altitude. Beleza. Cadê onde eu estava? Tá. E também ele recebe influência do mar, tá bom? As áreas que estão próximas ao mar, as temperaturas são mais amenas, porque lembra que eu falei que a água demora e a receber temperatura e demora a liberar também? O que acontece? No frio, a água do mar esquenta, ajuda a esquentar. E quando está calor, ela ajuda a esfriar também. Quando você vai para o interior do continente, onde não tem o mar, aí as coisas ficam mais complicadas, as temperaturas ficam mais agressivas. O mar ajuda a amenizar tudo isso. Bom, clima subtropical. É uma zona de transição, tá? Entre os tropicais e o temperado, tá bom? Possui temperaturas mais baixas que o tropical típico, por exemplo, na região sul. Bom, a região sul do Brasil. A gente sabe que aqui no Brasil o clima é quente, clima tropical, beleza? Só que no sul, a gente sabe que o clima lá é um pouco mais frio. Por quê? Porque já está na zona temperada. Só que não é o temperado mesmo. É uma zona de transição, mosquitinho chato aqui, uma zona de transição entre o tropical e o temperado, por isso ele não é nem tão quente, mas também não é tão frio. Clima das montanhas, presente nas montanhas do continente, como a Cordilheira dos Andes, é um tipo de clima frio, tá bom? Pois a altitude influencia nele. À medida que maior é a altitude, menor é a temperatura. Vai subindo a altitude, vai caindo a temperatura, por isso as montanhas, o clima lá é mais frio. Tem até aquela nevezinha na ponta, chamada de neve eterna, tá? Por que neve aquela neve ali é eterna, ela não sai dali nunca? Porque tá tão alto que tá sempre frio, tá bom? Independente da estação do ano. Clima temperado, caracterizado pelas quatro estações do ano, é o único que recebe elas, tá bom? Se localiza na zona temperada do planeta, onde as chuvas e o calor são bem distribuídas durante o ano todo, como nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Aqui no Brasil, nós não temos as quatro estações do ano bem definidas, tá bom? Aqui é verão quase que o ano inteiro. Frio, frio, a gente não sabe o que é frio. Se localiza nos extremos das Américas, com invernos longos e rigorosos e verões quase que inexistentes. No frio mesmo, o verão é 10 graus, tá bom? Então é quase que inverno o ano inteiro. E aí a gente entra na parte de biomas do continente americano, tá bom? A gente vai falar sobre as vegetações que vão se adaptar a cada um desse tipo de clima aqui. No deserto, por exemplo, nós temos uma vegetação seca ou quase nula, tá? Devido à falta de água, tanto a fauna quanto a flora tem seu desenvolvimento prejudicado. A gente sabe que se limita basicamente aí aos cactos na parte de vegetação. Savana. A savana não é na África? Não, não é só na África não. A savana nada mais é que o cerrado, tá bom? É um tipo de vegetação rasteira composta por árvores espalhadas, típicas do centro-oeste brasileiro. Então no Brasil também tem savana, tá bom? Só que aqui é boi, uma vaquinha, lá leão.
Bom, florestas tropicais, também chamadas de equatoriais ou pluviais, são florestas típicas da zona próxima ao Equador, onde o calor e a chuva são intensos durante o ano todo, o que favorece a formação de grandes árvores com folhas largas. Bom, olha só, galera. Se no deserto não tem água, tá? A vegetação é diferente, ela é espinhosa. Aqui tem bastante água, tem bastante luz. Então, por isso, a luz solar, no caso, quanto mais ela vai ter fontes para poder consumir energia e gastar essa energia, ela vai ter sempre maior e com folhas mais largas, tá bom? Por isso que as florestas tropicais são assim, porque lá chove muito, tá? E faz muito calor também. Pradaria, não é padaria, pradaria. Vegetação rasteira também, são grandes campos, tá? E esse tipo de bioma nada mais são do que faixas de transição entre o clima tropical e o temperado. Ali, né, nesses dois tipos de clima, um tipo de vegetação vai se formar, que é, no caso, a pradaria, tá bom? São os grandes campos, como pampas, tem isso na região sul. Estepes também recebe o nome de caatinga. É uma vegetação espinhosa e seca devido à baixa pluviosidade e temperatura alta. Bom, olha só. A caatinga é como se fosse uma pradaria. Só que a pradaria é entre o tropical, que é quente, e o temperado, que é mais ou menos. Já no caso da estepe, ela é entre o tropical, que é quente, e o desértico, tá? O equatorial, que é muito, muito mais quente. E aí tem esse tipo de bioma que caatinga, a vegetação ela é espinhosa para economizar energia, tá bom? As plantas ela tem bem essa noção do quanto que elas precisam, tá? De consumo energético para se manter. Se a folha, se a planta, quando a planta começa a perder muita folha, é porque está faltando alguma coisa nela, geralmente é água ou qualquer tipo de nutriente que ela precisa, tá bom? E aí ela não está conseguindo manter esse consumo energético, ela libera a folhagem. Agora, se ela tem esse recurso nela, em abundância, aí ela vai produzir cada vez mais aquelas folhas verdes. Aqui no caso da caatinga, não. Ao invés disso, para poder se proteger, para poder economizar energia, ela forma um espinho, como é o cacto. Por isso que o cacto é lotado de espinho. Ao invés de folhas, ele forma espinhos. Tundra, bioma das regiões mais extremas do planeta onde faz muito frio. Esse tipo de vegetação possui a chamada madeira... Ah, não, estou lendo outra coisa aqui. Onde faz muito frio. E o desenvolvimento da flora, tá, é prejudicado devido à temperatura, né? Que é bem baixa. E o solo que ele fica coberto quase que o ano inteiro por gelo. Se tem muito gelo, o gelo está ali cobrindo o solo, não cresce nada ali. Tundra é uma palavra que é finlandesa, que significa terra sem árvore. É bom a gente lembrar disso aí. Forma apenas alguns musgos e líquidos, tá bom? E por último, a floresta boreal, também chamada de taiga ou coníferas, são características do clima frio. Esse tipo de vegetação, aí sim, produz madeira mole, que é bem versátil, utilizada para construções. Outra característica desse tipo é ser formado de coníferas, cone, tá? Que evita o acúmulo de neve em suas copas durante o inverno. Então ela é assim para que a neve não se acumule aqui, tá bom? Aí a neve cai igual é na árvore de Natal, por exemplo. Se fosse igual uma árvore, tipo uma mangueira, uma bananeira, essas árvores da Amazônia, que são aquela coisa, né? Aí acumular a neve ali em cima e quebrar o galho dela. Como a árvore sabe onde ela está, como a árvore, as plantas têm esse contato bem melhor com a natureza do que nós, né? Elas sabem onde se formar, como elas devem agir, tá bom? Tanto que um exemplo disso é a perda de folhas do outono para o inverno. A vegetação ela sente a chegada do inverno. Ela sabe que no inverno tem menos água. Ah, é frio, mas tem menos água. E aí ela precisa diminuir o consumo energético. Ela sabe que no inverno neva. Se tem muita folha ali, né? Ela mata dois coelhos com uma cajadada só. Tá bom? Exercício da página 92 para fazermos. Na próxima aula a gente corrige. E é isso, galera. Fiquem com Deus. Se cuidem.